Olá, estamos de volta com o programa Direito na TV, conversando com o professor Alexandre de Medeiros Mota acerca do livro recentemente lançado pelo professor sobre monografia jurídica. Como elaborar uma monografia jurídica, o que se deve saber para elaborar uma monografia jurídica. Professor, nós comentamos no bloco anterior a respeito da apresentação da monografia. O aluno, após apresentar um trabalho escrito, ele tem que defendê-la publicamente. Certo. Que dicas, que conselhos o senhor daria para um acadêmico que vai passar por esse momento, sem dúvida, crucial na sua formação acadêmica, professor? Eu daria dicas principalmente para aquele que está na fase do planejamento da monografia, assim, que não desvincule o projeto de pesquisa da monografia. Né? No momento que ele está planejando, ele já está fazendo a monografia. Certo. Eu sempre digo ao aluno isso, porque aí ele tem toda uma sistemática, né? Ele tem toda uma organização, e isso vai facilitar na própria convicção, né, do conteúdo. Então, desta forma, ele vai encontrar maneiras de defender ou de apresentar o trabalho de forma convicta. Né? Vai ficar apreensivo, isso é normal, mas ele não vai ficar inseguro. Né? Então isso fica bem explicitado na parte da introdução da monografia. Perfeito. Né? Nós do curso de Direito os professores adotamos que o aluno esboce o projeto na introdução da monografia. E é exatamente essa esquematização, essa sistematização que vai garantir com que ele apresente com êxito a monografia. Organização e disciplina, professor, sem dúvida não pode faltar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, perfeito. Professora, a título até para contextualizar melhor para o nosso telespectador, vamos imaginar que ele queira fazer um tema qualquer. O senhor poderia dar um exemplo do livro, enfim, de que forma o senhor ilustra para os leitores a forma de iniciar um pensamento que pode se transformar num tema para uma monografia jurídica, professor? Eu, por exemplo, na página 89 do livro, eu tomei por base a ideia do exemplo do Risato Nunes, onde ele coloca a temática geral, a liberdade. E todo um caminho para chegar até a liberdade de agir do cidadão na Constituição Brasileira de 1988. Então há toda uma abordagem dedutiva, ou seja, a liberdade nessa condição está no âmbito geral. Até torná-la específica, torná-la, como chamamos tecnicamente, delimitada, há todo um raciocínio, né, percorrido para chegar a este objeto de estudo. Então, se eu digo a liberdade de agir do cidadão na Constituição Brasileira de 88, eu vou falar sobre o agir, né, a liberdade do cidadão. Então, este é o objeto da monografia, de estudo da monografia. Perfeito. Se fosse só a liberdade, uma liberdade em que contexto? Exato. Liberdade do cidadão, primeiro liberdade de quem, né? Exato. Liberdade do cidadão, mas aonde? Liberdade do cidadão na Constituição de 88. Isso poderia até especificar mais ainda. Então, quanto mais detalhado o tema, isso é importante. Mais isso garante concluir o trabalho, mais isso garante que ele desenvolva e tenha o domínio do início, meio e fim do trabalho. Um controle sobre o trabalho. Também, né? E eu destacaria também, assim, fazendo um adendo aqui, aos próprios objetivos específicos. Certo. Eu sempre chamo nas minhas aulas, em particular, a atenção do aluno para os objetivos específicos. Traçados lá no projeto. Que colhem esses objetivos ao tema problema. Né? Então, não é uma questão burocrática. Quer dizer, quando eu determino as ações específicas, eu estou dizendo o que escreverei na minha monografia. Claro. E adianto até que o aluno passa a ter a visão do tamanho da monografia. Quantos capítulos vai ter a monografia no que tange ao desenvolvimento? Né? Como é que vai se desencadear o raciocínio em torno daquele objeto de estudo. Perfeito, professor. Uma rápida e última pergunta, professor. Seria possível, no contexto da pesquisa monográfica, o aluno posicionar-se criticamente acerca de um tema, de uma questão, de um problema? Isso é possível? E falando em monografia de graduação, professor? Não, sem dúvida. Não há como ser diferente. Até porque a monografia é uma dissertação. Se é uma dissertação, ela está contida de argumentos. E argumentos condicionam o aluno a se posicionar.
O que não pode são os achismos. Né? Então, por exemplo, ele tem um tema, a liberdade. Aí, na Constituição, ele vai procurar doutrinadores, né, que vão refletir, que vão discorrer sobre essa temática. E aí ele pode dizer, com base no exposto, claro, ele traz algo novo. Agora, não por conta da sua simples compreensão. Ele tem que entender que ele primeiro precisa fundamentar. E isso é parte da redação dissertativa, que é condição fundamental para desenvolver a monografia. Né? Por isso que a monografia se chama também dissertação. Né? Então tem que ter argumentos, sim. Né? O que não pode é dizer uma coisa que não é dele. Perfeito. Né? Mas tem que o posicionamento, sem dúvida. Perfeito. Deste modo, parabenizando mais uma vez o professor, agradecemos imensamente a sua presença aqui, professor Alexandre Medeiros Mota, que nos permitiu conhecer melhor essa importante etapa do processo de conclusão de um curso de nível superior. Bem como parabenizamos pela relevante contribuição ao meio acadêmico com a sua indispensável obra Metodologia da Pesquisa Jurídica, o que é importante para saber elaborar uma monografia jurídica ou um artigo científico. Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores podemos aprender muito com o senhor. Meu muito obrigado e volte sempre, professor. Terminamos aqui hoje o programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados, às 10 horas e aos domingos, às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção e meu muito obrigado. Um forte abraço.